Antes de falar de certos fatos, tivemos de esperar que os princípios fundamentais estivessem suficientemente desenvolvidos, a fim de compreender suas causas. Estamos estudando a Revista Espírita de 1859. O nosso estudo de hoje está no mês de março e é sobre o fenômeno de transfiguração. Devo admitir que enquanto estudava os artigos do mês de março e escolhi aqueles que seriam trabalhados aqui na série Espiritismo em Revista, eu passei algumas vezes por esse artigo sobre a transfiguração e eu li, eu reli, eu falei, não vou falar sobre isso não, isso é um pouco difícil, é um pouco complexo, até hoje eu não entendi isso muito bem. Mas depois, pensando melhor, eu cheguei à seguinte conclusão. Exatamente por ser um tema que eu tenho mais dificuldade, que eu acho um pouco mais complexo para entender, que desde a época da juventude, quando a gente estudou, eu falava assim, nossa, isso é meio complicado. De repente, é a dúvida também de um monte de gente que nos acompanha e que até hoje não entendeu direito como é isso da transfiguração. Então eu aceitei o desafio e a gente vai falar de transfiguração. Kardec fala que extraiu um trecho de uma carta que ele recebeu de um dos seus correspondentes de uma outra cidade da França em setembro de 1857. Nessa carta, o seu correspondente fala de uma série de experiências, de manifestações mediúnicas das quais ele havia sido testemunha. E esse correspondente vai relatar para Kardec um dos casos de manifestações mediúnicas, um caso muito interessante que ele acompanhou numa família, em que as manifestações mediúnicas foram passando de uma coisa para outra. Primeiro mesas que giravam, depois uma poltrona que falava, até chegar a um caso de transfiguração. Vejamos uma parte do relato dele. Por fim, a escrita designou uma das moças da casa, ordenando que lhe passassem as mãos sobre a cabeça, depois que a fizessem deitar. Ela adormeceu quase imediatamente e, depois de um certo número de experiências, transfigurou-se. Tomava os traços, a voz e os gestos de parentes mortos, dos avós que não havia conhecido e de um irmão falecido há alguns meses. Essas transfigurações ocorriam sucessivamente numa mesma sessão. Disseram-me que ela falava um dialeto que não é mais o do nosso tempo, pois não conheço nem o antigo nem o atual. O que posso afirmar é que numa sessão onde havia tomado a aparência do irmão, vigoroso e decidido, essa mocinha de 13 anos deu-me um rude aperto de mão. Um primeiro ponto que nós consideramos importante para não fazer uma confusão na nossa cabeça é diferenciar transfiguração daqueles fenômenos que nós já falamos algumas vezes aqui de efeitos físicos, de materialização. Nós até já citamos o livro de um cientista muito importante chamado William Crookes e falamos que William Crookes chegou a pesar espíritos materializados. Inclusive tem várias imagens desses médiuns doando esse fluido, esse ectoplasma, que é utilizado para a materialização desses espíritos já desencarnados. Então existe aqui o médium doando os fluidos
E separado dele, tem o espírito que vai ali materializando o seu perispírito de forma que todos que estão presentes conseguem enxergar aquele espírito materializado. No fenômeno da transfiguração, o que a gente está vendo aqui? A jovem, que é a médium, toma a aparência de uma avó, do irmão, de algum desencarnado, e ela mesma, não é separado dela, ela mesma fica com essa aparência, com essas feições, com esses gestos, com essa voz. Então a modificação acontece no próprio médium. E então, no dia 25 de fevereiro de 1859, Kardec dirigiu algumas perguntas sobre o fenômeno de transfiguração para o Espírito São Luís. O caso da transfiguração de que acabamos de falar é real? Sim. Como se produz esse efeito? A transfiguração, como entendeis, nada mais é do que uma modificação da aparência, uma mudança ou uma alteração das feições, que pode ser produzida pela ação do próprio espírito sobre o seu envoltório, sobre o seu perispírito, ou por uma influência exterior. O corpo não muda jamais. Todavia, em consequência de uma contração nervosa, adquire aparências diversas. A grande chave desse fenômeno, como dos outros fenômenos, das outras manifestações mediúnicas, é o perispírito, o corpo espiritual. Esse intermediário entre o corpo material mais denso e o espírito que somos. Então, a modificação que acontece nas feições, na aparência, não é no corpo material. A modificação é no perispírito. Então, no caso daquela jovem de 13 anos que adquiriu a fisionomia, os traços, a voz, a força do seu irmão já desencarnado, existiu uma modificação na aparência, nas feições do perispírito daquela jovem de 13 anos. Nos casos de transfiguração, é necessário que haja o desaparecimento do corpo real, a fim de que os espectadores não vejam senão o perispírito sob uma forma diferente, ou seja, se a modificação acontece no perispírito, o corpo físico some para que seja vista essa modificação feita no perispírito? Não propriamente desaparecimento físico, e sim oclusão. Entendei-vos sobre as palavras. Ou seja, ele não está sendo visto, mas ele não desapareceu. Parece resultar do que acabais de dizer que no fenômeno da transfiguração podem ocorrer dois efeitos. Primeiro, a alteração dos traços do corpo real, em consequência de uma contração nervosa. Segundo, aparência variável do perispírito tornado visível. É assim que devemos entender? Certamente. E então, depois das questões que foram feitas ao Espírito São Luís, Kardec continuou com algumas dúvidas. E uma dúvida principal dele é a seguinte: tudo bem, pode existir uma contração nervosa que causa uma modificação física nessa matéria mais densa. Ok. O perispírito do próprio médium passa por uma modificação, uma alteração das suas feições, e isso pode se tornar um pouco mais visível, esse perispírito pode se tornar mais denso, e então todos podem ver aquilo. Mas então Kardec tem a seguinte questão:
não ficariam então visíveis duas coisas ao mesmo tempo? O corpo, com uma certa contração, com uma certa modificação, mas dentro de certos limites, e ao mesmo tempo o perispírito, mais visível e modificado. A pessoa que vê a transfiguração não estaria vendo essas duas coisas. Com efeito, desde que o perispírito pode isolar-se do corpo e tornar-se visível, que por sua extrema sutileza pode adquirir diversas aparências conforme a vontade do espírito, concebe-se sem dificuldade que assim ocorra com uma pessoa transfigurada. O corpo continua o mesmo, somente o perispírito mudou de aspecto. Mas perguntarão: em que se transforma o corpo? Por que razão o observador não vê uma imagem dupla, a saber, de um lado o corpo real e do outro o perispírito transfigurado? E aqui nesse artigo, Kardec ainda não revela essa resposta. Ele fala que certas coisas precisavam de mais tempo, que antes de falar de certos fatos era necessário esperar o estabelecimento dos princípios norteadores da doutrina espírita. E então, mais tarde, esses princípios já estabelecidos está lá na Gênese, uma das obras básicas da doutrina espírita, que contém exatamente esses princípios norteadores. Nós temos a resolução dessa questão. Capítulo 14, os fluidos, item 39. Podendo o espírito operar transformações na contextura do seu envoltório perispirítico, ou seja, podendo o espírito modificar a aparência, tornar visível ou não o seu corpo espiritual, o seu perispírito, e irradiando-se esse envoltório em torno do corpo, qual atmosfera fluídica, pode produzir-se na superfície mesma do corpo, um fenômeno análogo ao das aparições. A imagem do corpo real pode apagar-se mais ou menos completamente sob a camada fluídica e assumir outra aparência, ou então, vistos através da camada fluídica modificada, à semelhança de um prisma, os traços primitivos podem tomar outra expressão. Nesse fenômeno de transfiguração, não só existe essa transformação, essa alteração na contextura do perispírito, na sua aparência, nas suas feições, com uma faculdade de irradiação desse perispírito, faz com que uma espécie de camada fluídica fique em volta desse corpo. E isso faz com que o corpo fique mais ou menos visível. É o que o São Luís chamou de oclusão. Então o corpo não deixa de existir, mas as pessoas não conseguem enxergar, como se uma névoa tapasse o corpo, porque a irradiação daquela fisionomia transformada, da fisionomia que agora está ali transfigurada, fala mais alto. Assim se operam as transfigurações, que refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica que se produz sobre o próprio corpo do vivo, ou seja, o corpo material fica como se fosse um plano de fundo que está encoberto por essa camada fluídica, por esse perispírito alterado que se irradiou para frente. Imaginemos a grandiosidade, a luz, o fulgor da expansão do perispírito de Jesus. Muita paz para todos e até a próxima semana.